Muito bem, seja bem-vindo a este curso sobre posicionamento para designers. É uma alegria estar aqui hoje com você. Eu me chamo Marcos Condé, eu sou diretor de criação da Maralto, um estúdio onde nós posicionamos negócios aqui na internet ou até mesmo no mundo físico. Trabalhamos aí então com design, branding, identidade visual e, como eu falei, o próprio posicionamento. Porque o que eu acredito com o nosso trabalho, com o nosso método, trabalhamos com essa tríade. Posicionamento, branding, identidade visual. Eu estou chamando o que nós vamos fazer aqui hoje de curso porque, basicamente, é um ambiente preparado para você estudar, é um ambiente que você vai ter um conteúdo mais denso, não é um conteúdo raso e não vai ser aquele tipo de vídeo que você assiste aqui no YouTube cheio de corte, efeito, música, transição. É um vídeo dinâmico, mas é um vídeo que você vai ter conteúdo. Então é para você pegar, assistir. Eu estou gravando aqui na máxima qualidade possível, em 4K, com uma boa iluminação, com um bom áudio, para que você abra no seu computador, você pegue um papel, uma caneta ou o seu computador e você vai anotando conforme você vai assistindo aqui. Então não é um vídeo para você colocar enquanto você trabalha ou fazendo qualquer outra coisa. É para você pegar esse vídeo, este curso de fato, sentar e estudar. Antes de mais nada, eu quero te pedir um favor. Essa aula eu poderia vender ela por um valor, talvez aí R$1.000, R$2.000, uma consultoria, 1 hora do meu tempo aqui te ajudando. Poderia vender ela por mais de R$1.000. Estou dedicando 1 hora do meu tempo para te ajudar nesse posicionamento. A única coisa que eu te peço como retribuição é você se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar aqui abaixo, porque isso vai ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas e a ajudar essas pessoas também nas suas carreiras. Tá bom? Então, vamos ao conteúdo. Então, qual é o meu objetivo aqui com esse curso hoje? É para ajudar você, designer, a se posicionar no mercado, construir uma carreira sólida e você começar a colocar os seus diferenciais à mostra, para que você consiga transmitir para o seu cliente quais são os seus diferenciais e por que o cliente deve contratar você e não contratar o Joãozinho que cobra R$50 numa logo ou contratar ali o sobrinho do cliente. A ideia aqui hoje é que você saia daqui então com um posicionamento definido, certo? Eu vou te dar ferramentas e exercícios para que você comece a colocar isso em prática. Sem enrolação, vamos então aqui para a prática. Bom, como eu disse, vamos então falar sobre posicionamento. E para você entender posicionamento, você tem que entender qual que é o significado da palavra, de onde surge o posicionamento. Basicamente, posicionamento é você colocar algo em relação a outra coisa. É você posicionar um objeto, uma pessoa, uma casa, um item, qualquer coisa, em relação a outra coisa. Então, se eu posiciono esse quadrado ao lado de outro, eu consigo dizer que ele está posicionado. Só que não tem diferencial até então, são 2 quadrados. Então vamos levar em conta que aqui é a casa do João e do Marcos. E aí eu quero comprar uma pizza e eu moro numa cidade pequena. E aí eu ligo na pizzaria ou eu mando uma mensagem ou no próprio iFood eu coloco, olha, qual que é a referência? A referência é que a minha casa é de tal endereço e ela tem um portão branco. Então aqui a minha casa tem um portão branco, só que a casa do João tem um portão vermelho. Então já é diferente. Eu estou posicionado de uma forma diferente. Só que na internet, no mundo dos negócios, quando você quer comprar alguma coisa, você não compra simplesmente por um pequeno diferencial. Você sempre busca algo além disso, certo? E uma das coisas que eu defendo é que, para o cliente perceber no seu posicionamento o seu diferencial, ele vai ter que olhar o seguinte: qual é a transformação que você gera para ele? No fundo, o cliente ele quer saber isso. Ele não quer saber por que você é mais caro, por que você é mais barato. Ele quer saber qual a transformação você me gera. Ele quer entender isso. Hoje eu atendi um cliente, por sorte, né, ou por azar, não estava gravando. Mas ele falou comigo, cara, eu estou investindo agora nesse negócio, vai ser uma coisa gigantesca. Estamos falando aqui de uma empresa nova que a gente está abrindo, uma nova frente do negócio. Muitas pessoas vão ver isso, cara, qualidade de cinema, câmera cara, sabe? Uma coisa realmente profissional. Só que eu não estou satisfeito, eu não sei como eu vou embalar isso, né? Então o design, ele é essa embalagem. É quando você pega uma coisa e você embala aquilo de uma forma tão interessante, tão atrativa, que justifica aquele conteúdo. É aquilo que eu sempre falo, não basta você ser bom, você tem que parecer ser bom. Então, o cliente quer saber isso, qual que é a transformação? E ele me falou isso, Marcos,
cara, eu estou investindo pesado, eu vou ter uma qualidade muito brutal aqui, sabe? Uma coisa muito boa, muito concisa. A qualidade do material, do conteúdo vai ser muito boa. Mas a embalagem, a forma que isso está sendo apresentado, não tá legal. E eu não consigo pensar em ninguém que não seja você. Olha que profundo e que peso tem esse posicionamento. Eu já atingi um nível de consciência desse cliente que ele não consegue enxergar outro profissional para realizar o trabalho a não ser eu. Ou seja, eu já ocupei na mente do cliente um espaço. Tem outros designers. Até tem outros designers aqui em volta, né? Mas existe um ruído. Eles não conseguiram comunicar com clareza para esse cliente. E eu ocupei esse espaço na cabeça dele. Já é sólido. Ele não consegue imaginar outra pessoa a não ser eu para executar o trabalho. E ele mesmo falou, eu posso contratar um cara que eu vou pagar o mesmo valor para você de forma fixa aqui na empresa, mas eu vou ter que ficar em cima, direcionando, eu quero alguém para confiar, onde eu vou depositar a minha confiança e eu tenho certeza que esse profissional vai resolver o problema. Então, olha o nível de confiança que eu atingi desse cliente. Então, eu tô te falando tudo isso por quê? Então, se posicionamento é você se posicionar ao lado de outra coisa, mas também colocar diferenciais. Ou seja, qual é a transformação que eu causo para esse cliente? Ele pode confiar em mim, ele sabe que a minha qualidade estética é boa, que eu vou conseguir embalar visualmente o trabalho que ele tem e que vai representar muito bem a qualidade do material que ele tem, do produto que ele vai oferecer. Percebe como isso é importante? E além disso, eu não estou falando só de beleza, só de visual. Você, designer, tem que entender isso. Visualmente, seu trabalho pode ser o mais lindo do mundo. E se você não consegue transmitir isso, e se você não consegue passar segurança para o seu cliente que o seu trabalho ele é fundamental, existe aí então um grande problema, certo? Então, ter um bom trabalho é o mínimo. Então vamos colocar aqui, ó. Vou colocar aqui como qualidade. Então ter uma qualidade estética, minimamente, né, uma coisa bem feita ali, um feijão com arroz até, ter um trabalho bom é o mínimo, é o mínimo. E aí você pode manter esse mínimo, né, o básico. Você pode ser medíocre, ou seja, mediano, cara, é mais ou menos aqui, dá pro gasto. Você pode ter o mínimo, né, que, cara, é um trabalho bom, gostei. E você pode elevar esse trabalho. Eu sou do time que gosta de elevar essa experiência, porque isso fortalece ainda mais a mensagem que eu carrego, certo? Então isso é importante. Só que aí, cara, se você tem um trabalho medíocre, eu já descarto que você não vai conseguir ter bons resultados desse jeito. Então, se você tem um trabalho mais ou menos, cara, que ninguém gosta ou que não tá legal esteticamente ainda, recomendo que você primeiro, antes de se posicionar, busque melhorar o seu trabalho. No mínimo mediano, como eu falei aqui, ó. Então tem o nível, vamos colocar aqui o nível 3, o nível 2 e o nível 1. Então, se você se encontra no nível 1 hoje, se preocupa em você ter um bom trabalho, melhorar a sua qualidade estética, melhorar a forma que você apresenta o seu trabalho, melhorar o seu processo criativo. Se preocupa com isso. Se preocupa hoje com isso. Se o seu trabalho hoje é mediano, cara, eu tenho um trabalho legal, as pessoas falam bem, eu consigo vender aqui por 1, 2, 3 mil reais, uma identidade visual ou um trabalho fixo que seja, uma landing page, já estamos falando aqui de outro nível. Então dá para você ainda começar a se posicionar. E aí depois você vai aperfeiçoando para chegar no nível 3, que é onde você começa a entregar um trabalho realmente que encanta, sabe? Aquela experiência que o cara fala, uau, a experiência uau. Então, se você então hoje está no nível 1, se preocupa em melhorar o trabalho. Não se preocupa com posicionamento. Essa aula ainda é útil para você, mas o seu próximo passo, depois dessa aula, é melhorar a sua qualidade estética. E se você está no nível 2 ou 3, também essa aula vai ser boa para você. Estou só falando com você porque é importante que você tenha uma qualidade mínima aqui, tá? Mínima. Então, voltando ao assunto, qual que é a ideia? É você então se posicionar em relação a algo. Então, se existe então o Marcos, meu caso, o que me faz cobrar então, um exemplo, não é valores reais, é um exemplo, R$1.000 numa identidade visual, enquanto o João cobra 100. Né? 3 dígitos. Então o João ele cobra 100, 200, 300 numa identidade visual. É um exemplo para termos comparação. E eu cobro 1.000, 2, 3, 5 mil numa identidade. Qual que é a diferença desses dois profissionais? A princípio, visualmente aqui, não vejo nenhum. Deixa eu limpar aqui para a gente ter um pouquinho mais de espaço. A princípio, eu não vejo nenhum diferencial nesses dois.
poxa, são dois profissionais, um cobra menos, outro cobra mais. E aí que acontece o seguinte, se no seu posicionamento tem um ruído, ou seja, você não consegue transmitir com clareza os seus diferenciais e por que o cliente deve contratar você, se existe isso, o cliente, quando não é qualificado, ele vai olhar para você e falar, tá, a diferença aqui é o preço. Vamos então no João. Vamos no João porque ele cobra mais barato. Se eu pagar menos e ter o mesmo resultado, ok. Então, como eu falei, se você tem uma qualidade estética mínima, ou já no nível um pouco mais avançado, então aqui ó, entra a qualidade. Enquanto aqui não tem qualidade, não tem qualidade. Aqui já tem, né? Então não tem qualidade e aqui tem. Qual que é a diferença? A princípio, então, a qualidade. Só que ainda assim, qualidade por qualidade, olha, eu posso ter um trabalho mínimo aqui, né? Poxa, eu vou ter uma logo. Pronto, tem uma logo. E aqui eu tenho qualidade. Ah, mas não estou no nível da qualidade ainda e tal, eu quero uma coisa mais simples. Tudo bem. Ele vai acabar indo no mais barato. Só que, como eu falei, a qualidade, ela é um diferencial, não é o único. Ela é um dos diferenciais. E além disso, da qualidade, você também pode ter um outro atributo que é o tempo. Você entrega com um prazo um pouco menor ou com um prazo maior. Pode também ser um diferencial. Por quê? Você tem processo, você tem um método. Você não faz uma coisa do dia para a noite. Se eu chego para você e contrato você para fazer uma identidade visual, você nem me pergunta nada, você não faz um briefing e amanhã você chega para mim com uma identidade visual, para mim isso pode ser um espanto. Cara, como assim? Você fez tão rápido, você nem me perguntou nada, você nem maturou a ideia, sabe? Tem pessoas que podem fazer isso, tudo bem. Mas olha, você nem maturou a ideia, né? Parece muito raso para mim. Talvez você pegue um template aí, mudou meu nome e pronto, me entregou uma logo. Só que você ter um tempo também muito longo, atrasar, por exemplo, é um potencial que vai abaixar você, né? É um fator que vai abaixar o seu potencial, na verdade. Então, o fator tempo também é importante. Além da qualidade do tempo, também você pode colocar aqui a transformação. Lembra que eu falei da transformação aqui em cima? A transformação também é importante. Vamos tirar ela daqui, vamos deixar ela ali embaixo ali. A transformação também é importante. Então, tempo, qualidade e transformação. Ou seja, a qualidade por si só e o tempo não interfere muito. Porque talvez aqui o João, ele também pode ter um trabalho legal, né? De repente ele tem qualidade. Vamos deixar o João aqui também agora com uma qualidade boa, né? Ele estudou, você que é o nível 1 aí, começou a estudar, aprofundou, chegou ali no 2 ou 3, né? Tá um pouco mais aperfeiçoado. Então você tem qualidade. E também tem um tempo. Tudo bem. Então, de repente, aqui você também começa a cobrar o mesmo preço. Olha só. Então, agora, qual que é a diferença? É a transformação. A partir daqui, estamos falando de outro jogo. A transformação. Então, qual que é a transformação que o Marcos gera, que o João não gera? Olha, talvez através da identidade visual, do posicionamento, do branding, ele começa a trazer estratégia para o negócio. Porque você concorda comigo que o posicionamento do Burger King e do Madeiro são diferentes? Mas eles são esteticamente bonitos, mas são para públicos diferentes, para objetivos diferentes. A mesma coisa com a Bic e a Montblanc. Elas têm a mesma função, escrever, mas uma custa R$2, a outra custa 4.600. Qual que é a diferença de uma caneta para outra? É a embalagem, é a forma que foi apresentada. Além disso, além do visual, tem toda a história, a estratégia, a narrativa. Estamos falando de posicionamento, branding, identidade visual, mas também estamos falando de narrativa. Como que nós vamos narrar isso aqui para o cliente? Então, enquanto a Bic fala, olha, temos canetas acessíveis, a Montblanc vem e fala, nós temos instrumentos e ferramentas para você escrever uma carta de amor. Nós temos instrumentos para você assinar um documento histórico. Percebe a diferença aqui entre uma para outra? Então, aqui eu tenho o fator transformação. O meu trabalho, como Marcos, né, o exemplo aqui, eu transformo o seu negócio, eu trago mais clareza para ele. Eu deixo o seu negócio bem posicionado diante do público que você quer atingir. Então, a nossa missão como designer é fazer isso. E aí tem um problema. Por quê? Se eu sou designer e eu não consigo fazer isso nem para mim, para eu atrair o meu cliente correto, tem um problema aí. Você percebe? Eu faço bolo, mas eu não sei, eu não tenho nenhum bolo para te mostrar aqui agora. Eu vendo bolo, tem uma loja de bolo, mas ó, pode comprar que eu vou te entregar o bolo. Mas eu nem consigo provar, não consigo ver. Percebe como que isso tem um atrito aqui, tem algum problema aqui? Então, vamos começar a pensar como que a gente resolve isso. Então, se você entendeu até aqui o que é o posicionamento, você agora começa a estudar de forma que fica estratégica. Em qual sentido? Vamos lá, vamos apagar isso aqui para você entender então. Estamos falando aqui de posicionamento. Maravilha. Então, olha como é interessante a gente fazer uma análise de trás para frente. Se você quer vender um projeto de identidade visual, por exemplo, ou você quer ser um designer fixo, você vai entregar ali para ele post, carrossel, enfim, você é um designer que vai entregar demandas ali, mais ali social media.
Tudo bem. Tá, entendi isso. Eu entrego isso. E aí, vamos olhar então, esse aqui é o seu produto, é o que você vende. Vamos olhar então para a sua oferta. Como que está a sua oferta hoje? Ela é clara para o seu cliente? Ou você deixa o processo confuso no seu posicionamento? Olha, depende muito do seu caso, quantos posts você quer, você fica enrolando o cliente, sabe? Você dificulta o processo. Talvez o cliente ele não tenha uma métrica, olha cara, vão ser 10 posts, mas pode ser que teve ali ações, anúncios e momentos que precisou de mais. Como que você vai suprir isso? Você vai ter que renegociar com o cliente? Olha, combinamos 10, você me mandou 30, me paga o triplo. Talvez o cliente não vai te pagar isso. Então, é você entender qual que é o seu produto. Deixa ele o mais simples possível para o cliente entender. E você pode criar níveis de acesso. Tá? Nesse posicionamento seu. Você pode criar níveis de acesso. Você pode ter o nível completo, né? Vamos colocar aqui talvez o nível 1. Cara, aqui você vai ter tudo. Você vai ter tudo aqui. Vou te entregar várias e várias coisas e eu vou resolver o seu problema. Só que nessa oferta você tem que entender o seguinte: você está entregando para o cliente uma solução completa. Ou seja, você já vai prever coisas que podem acontecer. Só que antes da gente falar de oferta, a gente também tem que falar de uma coisa importante, que é o cliente. Então, a ideia de trás para frente é que você entenda primeiro qual que é o seu cliente, o que o seu cliente quer. Então, o que você vai atender. E aí, depois de você entender quem é seu cliente, talvez eu tenha invertido a ordem, mas beleza, eu entendi o meu cliente. O que eu vou entregar para ele? E antes disso, nível 0. E aqui talvez seja o 2 e aqui o 3. Está meio invertido, né? Então, 1, 2, 3 e 0. Antes de mais nada, é você entender o que você faz. É que eu estou montando aqui o raciocínio. Tá? Então, antes disso é você entender o que você faz. Certo? O que você faz? Depois disso, quem que é o seu cliente? Com base no que eu faço, quem que eu vou atender? Depois disso, com base no que eu faço, no quem eu vou atender, o que eu vou entregar para essa pessoa? Como é que eu vou formatar esse produto? Eu tenho que ter uma oferta. E vem o terceiro ponto. Então, nessa oferta, você pode criar 3 níveis de acesso. Ou seja, no nível 1, você entrega uma solução completa. Você vai lá e você entrega, olha, eu vou ser o seu designer da sua equipe, eu vou fazer os criativos, landing pages, identidades visuais do lançamento, eu vou te entregar uma solução completa. Depende muito da sua oferta, do seu produto. Mas antes disso, entenda quem é o seu cliente. Mas antes disso, entenda o que você faz. Olha, vamos fazer o meu caso. Eu sou o Marcos, eu sou um designer e eu sou muito bom em criar conceitos, criar narrativas, criar identidades visuais. Além disso, eu também sou muito bom em posicionar negócios através de uma identidade visual, através do branding, da percepção que o meu cliente quer causar no cliente dele. Então aqui, vamos lá, eu entendi o que eu faço, o que eu sou bom nisso, né? Eu tenho essa habilidade o meu diferencial é isso. Cara, eu sou bom em criar narrativas, em criar o posicionamento do meu cliente. Talvez no seu caso, você é muito bom em fazer post. Cara, eu faço carrosséis em menos de 1 hora. Eu faço 1 ou 2 carrosséis em menos de 1 hora. E muito bem feitos, muito bem elaborados. Eu tenho um processo muito rápido de fazer o carrossel. Tudo bem, eu sou diferencial, muito bom. Tem clientes procurando isso. E aí, beleza, entendi. O que eu faço, o que eu sou muito bom. Beleza. Agora, quem que eu quero atender? Porque o próximo passo é você entender quem é o seu cliente. Se você não entende quem é seu cliente, você não sabe nem como dialogar com ele. Você tem que entender quem é seu cliente para você conseguir fazer uma oferta para ele que faça sentido. Para que ele olhe para você e fale, cara, eu queria isso. E é tão legal perceber a diferença que é quando nós temos clareza sobre isso. No meu caso, essa semana, eu entendi muito bem quem eu sou, o que eu faço, e entendi muito bem quem é o meu cliente. E, por mágica ou não, né, ou por processo e estratégia, chegou para mim um cliente, um potencial, e ele falou, cara, eu tô procurando justamente o que você faz. Eu quero um profissional católico, tá no meu posicionamento, eu sou católico, e eu quero atingir o empresário católico. Eu quero um profissional criativo, designer, mas que ele é estratégico e que ele é católico e ele vai ter uma visão aprofundada no meu negócio. E aí, ele falou um negócio muito interessante. Cara, eu tô frustrado porque outros profissionais estão cobrando 3 vezes mais do que eu, estão faturando muito mais do que eu, mas eu estou estagnado. E eu sei que o meu trabalho é 3 vezes melhor do que o dele, e ele está cobrando 3 vezes mais que eu. Como que isso é possível? E aí eu entendi que isso está de acordo com o que eu configurei lá atrás, no meu posicionamento. Eu quero atrair o empresário que ele pensa no bom, no belo e no verdadeiro, que ele pensa num negócio que é íntegro, que serve às pessoas e, principalmente, numa frase que diz: a maldade cresce no silêncio dos bons. Ou seja, profissionais medíocres estão crescendo porque um bom profissional está em silêncio.
E era justamente o que esse cliente estava sentindo. Ele estava frustrado com isso. Olha, Marcos, eu tô aqui para faturar mais, claro, mas eu não estou visando o dinheiro. Eu estou visando a clareza que você vai me dar no meu negócio e como você vai me ajudar a comunicar a qualidade que o meu trabalho tem. Percebe o quão profundo é isso? O peso que isso tem na vida do cliente? Ele está confiando um dinheiro que talvez ele poderia, sei lá, viajar com a família. Ele poderia, sei lá, trocar o carro. Um dinheiro, um extra ali que vai ajudar no financiamento de um carro. Ou talvez ele poderia reformar a casa dele, reformar o escritório dele. É um dinheiro que, assim, eu valorizo o dinheiro dele. Né? Não é qualquer dinheiro. Nem que seja R$100, é um dinheiro importante. E ele está confiando em mim. Cara, você já percebeu que isso é tão profundo? O cliente está confiando em você um dinheiro que talvez ele está tirando de outro lugar, de um sonho que ele tinha de viajar, de conquistar alguma coisa, e ele está investindo em você. E ele está investindo no negócio dele, mas confiando em você. Olha o quão profundo é isso. Uma pessoa confiou dinheiro a você para você resolver um problema. Isso é muito profundo, cara. Assim, é muito sério isso. Então temos que levar isso a sério. Então, eu entendi o que eu faço, o que eu sou bom e entendi quem é meu cliente. Tá? Então, eu fiz esse exercício, eu estudei o meu cliente. E como que você pode fazer isso? Se você já atendeu clientes, olha para o seu histórico. Quem foi o cliente, cara, o ideal, assim, o perfeito? Que eu trabalharia para esse cara de graça. Eu queria atender esse cara todos os meses. Começa a estudar esse cliente. E se você não atendeu ainda, você começa a imaginar esse cliente. Como que ele é, como que ele veste, como que ele consome, quais são as marcas que ele consome. Eu fiz isso, olha, o meu cliente ele estuda isso, ele assiste tal e tal canal no YouTube, ele tem tantos filhos, ele é casado, ele mora em tal região. Vai desenhando quem é seu cliente. Começa a imaginar numa foto, como que seria a imagem desse cliente. É uma mulher, é um homem, é mais velho, é mais jovem? Começa a desenhar isso na sua cabeça, porque vai ser bem importante. Entendendo então quem é seu cliente, você vai embalar isso, você vai criar um produto que vai estar ligado também com a oferta. Tá ligado aqui, então eles estão próximos. Então é você entender quem é esse cliente e agora eu vou embalar para ele uma oferta que resolve o problema dele. Agora, se ele está conversando com você numa reunião ou, sei lá, no próprio WhatsApp, é possível que o cliente chegue até você e ele não é qualificado, mas para você ir para uma reunião com o cliente, é importante que ele esteja qualificado. Então, poxa, você está conversando com um cara, 30 minutos, 1 hora, para no final ele falar, cara, eu achei caro, ou não era isso que eu queria, né? Por quê? Para você chegar numa reunião, cara, 45 minutos conversando, entendendo o problema da pessoa, e no final a pessoa falar que não era isso, tem um problema aí. Então a ideia é que o cliente chegue na reunião, no final dela, e fala, cara, era isso. Eu até coloco no finalzinho 4 perguntas, não vou lembrar agora quais são de cabeça, mas eu pergunto, olha, faz sentido? Tudo que eu te falei aqui agora, o meu produto, ele faz sentido para você? Olha, Marcos, faz sentido. Cliente, esse problema hoje para você, ele é o mais importante? A gente pode chamar ele de problema de $1 milhão, de $1 milhão. Você está perdendo dinheiro por causa disso? Ou você pagaria $1 milhão para resolver esse problema? Ele é prioridade para você hoje? Ele é prioridade. Tá, cliente, você acredita que eu sou capaz de te ajudar nesse problema? Você até agora entendeu que eu sou capaz disso? Perfeito, eu entendi. E aí você vai para a negociação. Só que aí, beleza, eu já eliminei os problemas aqui, entendeu? Eu já eliminei as barreiras. E agora eu falo para ele, olha, então vamos negociar preço agora. Vamos negociar, não é preço na verdade, vamos negociar o pagamento. Olha, vai custar X reais. Como que você quer pagar? E espera o cliente falar. Eu sei que isso é mais sobre venda, sobre negociação, sobre negócio, mas também tem a ver com posicionamento. É a forma que você se posiciona diante do cliente e até diante dos seus concorrentes. E é bem provável que esse cliente mandou mensagem para outros designers e esses designers mandaram para ele um PDF, mandaram uma mensagem no WhatsApp. Você não, você fez perguntas, chamou ele para uma reunião, mostrou a sua apresentação, mostrou o seu método e ali você embalou então uma oferta. E aí, é muito importante que aqui, depois de você fazer essas perguntas para o seu cliente, você vai para essa negociação. E essa negociação, você vai então discutir com ele as formas de pagamento. Olha, como que você quer pagar? E escuta o cliente. É muito comum, e eu fazia isso muito, olha, como que você quer pagar? Olha, o valor é esse, à vista você tem 10% de desconto, eu parcelo em 12 vezes no cartão, eu passo em duas parcelas, como é que você quer pagar? Eu ficava
nessa afobação. Eu nem ouvi o cliente. Já teve caso de eu falar para o cliente que ele tinha desconto pagando à vista e ele falou, cara, eu não quero o desconto. Pega esse dinheiro do desconto e sai com a sua esposa. Ele falou isso na minha frente. Eu fiquei, cara, e era tipo R$ 400. Talvez para ele não era muito, mas olha, para mim fazia uma diferença ali, né? Talvez ele ajudaria a pagar alguma ferramenta a mais, pagaria uma roupa nova, enfim, um sapato, ou o mercado do mês, enfim. Ele falou, não, pega esse dinheiro e sai com a sua esposa, vai passear com ela. E aí eu peguei, saí com ela, mandei foto para ele ficou todo feliz. E esse cliente, ele é o meu cliente ideal. Eu desenhei a minha persona em cima desse cliente, que é o cara que valoriza o meu trabalho, que confia em tudo que eu falar, que ele me paga à vista, tem preferência por isso, né? Eu prefiro, caixa da empresa agradece. E é um cliente que confia e que ele valoriza a beleza. Isso também está no meu pilar. E é um cliente que não pede desconto, não fica pechinchando, não vai dar dor de cabeça. Eu desenhei esse cliente e trabalho em cima dele agora. Então, eu estou te falando isso porque no seu posicionamento isso é muito importante. Então, comece entendendo o que você faz, quais são os seus diferenciais, o que você realmente é bom. Depois disso, comece a entender quem é o seu cliente ideal. Cara, eu queria trabalhar só com essa pessoa desse jeito. E não foca só nessa pessoa, desenha 1 ou 2, 3 personas ali para você trabalhar. Mas sempre na mesma ideia, na mesma linha de raciocínio, tá? O ideal é, vamos supor, uma escola, uma faculdade, talvez aqui alguma empresa de educação, alguma livraria talvez, isso aqui faz sentido. Agora, se você começa a pensar, não sei lá, num restaurante, numa pessoa que lança curso, né, um infoprodutor, e você pensa, sei lá, numa loja, um pet shop. Você pensa no cara que lança curso, no pet shop e num restaurante. É difícil você comunicar com essas 3 pessoas, né? Então, pense em pessoas que têm os mesmos valores, pensam nas mesmas coisas, mas talvez que podem ter negócios diferentes, tá bom? Dito isso, depois você vai pegar o seu produto, você vai desenhar esse produto em níveis diferentes na sua oferta. Então pensa num trabalho completo e vai destrinchando ele. Olha, numa solução completa eu te entrego a identidade visual, eu te entrego o landing page, eu te entrego o modelo de post, certo? Eu te entrego uma solução completa. Por quê? Você sai daqui já com uma solução pronta para executar. E eu te ajudo começando a executar com você. Num segundo momento, olha, eu te entrego só a identidade visual. E aqui, é claro, né, tem um posicionamento, tem um brand, porque sem o posicionamento, sem o branding, eu não consigo trabalhar a identidade visual. É uma tríade, né? Porque a identidade visual, ela é uma tradução do posicionamento e do branding. Então, eu preciso dessas ferramentas para que eu trabalhe isso. Maravilha? Então, eu estou te falando isso porque na hora que você, então, for fazer as suas ofertas, você saiba criar níveis, né? Então, tem a oferta principal, tem um downsell, ou seja, uma oferta que você faz após a primeira ser recusada. Então, de repente, aqui você foi lá e cobrou, vamos colocar aqui R$1.000. Um exemplo simples, né? R$1.000. E o cliente, poxa, cara, tá muito alto para mim. Você negociou formas de pagamento, parcela, à vista, desconto. O desconto, ele é mais ele tem que ser mínimo, tá? Não pode ser muito grande. Ó, o trabalho é 1.000 e no desconto é 500. Poxa, você perdeu R$500 aí na negociação. Então, o desconto é tipo R$100, R$50. Depende do tamanho da margem, né? Se você trabalha com 10.000, o desconto pode ser R$1.000 ou pode ser 500. Enfim, tem estratégias, né? E aqui, na segunda oferta, olha, eu vou te entregar uma identidade visual, só que ela é mais simples. Eu vou enxugar os processos, eu vou te entregar menos coisas, eu não vou aplicar em muitos mockups, em muitas ideias, eu vou te entregar uma identidade visual simples, básica. Então, nessa segunda oferta, ela pode ser a metade do preço. Na terceira opção, você cria uma opção mais simples. Olha, eu vou fazer com você uma imersão de posicionamento, para você ter clareza o que é o seu negócio. É como se fosse uma consultoria de marca. 1 hora do meu tempo eu vou conversar com você, que basicamente é o primeiro processo que você faz aqui, ó, certo? Então você não dá desconto no seu downsell, nas suas ofertas próximas, né? Depois da primeira. Você reduz a entrega, beleza? Então não é desconto, é reduzir a entrega. Você vai trabalhar menos e vai cobrar menos. Então até aqui você entendeu a estrutura de um bom posicionamento. Você entendeu qual é a estrutura, como que funciona, como que você pode trabalhar em cima disso. Vamos agora para uma parte um pouco mais prática, para você entender isso de uma vez por todas, tá bom? Vamos lá para o posicionamento na prática, então. Então aqui nesse posicionamento, vamos falar ainda mais prático ainda, no Instagram, que é talvez hoje uma das maiores redes sociais para a gente trabalhar com esse posicionamento. Então a gente tem aqui o perfil, tem um nome e tem a bio, e tem ali os destaques. Eu vou te dar um exemplo de como eu me posiciono, tá? Para você entender de uma vez por todas. Aqui a gente tem
os posts. Maravilha? Tem ali os posts do Instagram. Então, lembra que eu falei lá atrás sobre o ponto zero, sobre o posicionamento? Ele é muito baseado sobre quem é você e o que você faz, quais são os seus diferenciais, né? O que você realmente é bom. Então, entenda isso, tenha isso em mente. O que eu sou bom? E nesse sou bom, pense no seguinte, o que as pessoas pagariam para mim fazer que eu faria de graça? Tipo, eu sou muito bom em criar identidade visual. Eu faria de graça, se eu não precisasse de dinheiro. Eu faria de graça, mas as pessoas querem pagar por isso. Então, entenda isso primeiro. Tem que estar muito bem claro na sua mente isso. Depois, quem é o seu cliente, tá? Tenha no seu radar aí o seu cliente. Então, sempre tenha esses pilares aqui em mente. Vou colocar mais alguns aqui, mas sempre tenha isso em mente. No que você é bom e você tem que mostrar isso. Mostrar e falar sobre isso. O seu cliente, quem é o seu cliente? Quem você está conversando quando faz um post? Tenha sempre essa pessoa em mente. Terceiro, qual é a transformação que você gera? Qual é a transformação que você gera? Fazer uma identidade visual bonita não é transformação. Isso é aparência, isso é beleza, isso é... Como é que eu vou dizer? Isso é só um detalhe. É importante? É, mas é só a cereja do bolo. Só a cereja do bolo. Por quê? O seu cliente, ele quer transformação. O design que a gente faz, a arte, o visual, a identidade, a landing page, não importa. Ela tem um objetivo, que é falar com o cliente do nosso cliente. Então, se eu contrato você, designer, eu quero que você olhe, não para mim, mas para o meu cliente. Então, talvez o meu cliente ele não quer uma coisa muito bonita, tem esse detalhe. Já atendi clientes que o público-alvo não liga tanto para uma coisa refinada. Eles, de fato, querem uma coisa mais simples, mais antiga, mais rústica. Sabe aquelas aquelas publicações de vó no Facebook? Tem clientes que querem isso. O público ele é mais idoso, então ele vai querer uma coisa muito bonita, vai até afastar ele, muito com efeito ali, vai afastá-lo. Talvez uma coisa mais orgânica, mais simples, com um recorte mais simples, texto grande, né? Eu tinha um cliente que os textos eles tinham que ser gigantes. Esteticamente, ao meu ver, não estava bonito, mas funcionava. E o público-alvo queria isso. Então, é você entender isso. Qual que é a transformação que eu gero? Não é a beleza. Beleza é importante, é a qualidade do seu trabalho. Mas como que o seu trabalho afeta a empresa do seu cliente? Como que você ajuda o seu cliente? E aí, em um quarto ponto, eu colocaria também qual é a posição que você ocupa. Ou seja, o seu posicionamento, você é um fornecedor gráfico, você é só um designer, ou você é um estrategista, um consultor, alguém que eu posso confiar. Lembra que eu falei do cliente que não imaginava outra pessoa a não ser eu? Ele falou, cara, eu quero fechar contigo porque eu gosto do seu trabalho, gosto da sua qualidade estética, até aqui ok, não é o diferencial, mas eu posso confiar em você para resolver esse problema. Porque você vai ter a narrativa, você vai conseguir emendar as coisas, você vai conseguir pensar junto comigo, me ajudar a planejar como é que vai ser a antecipação para mostrar essa identidade, me ajudar a imaginar como é que eu vou lançar isso no mercado. Percebe? Eu não sou mais um fornecedor, eu sou um parceiro. Então é essa posição. Qual é a posição que você quer ocupar? De repente você quer ser o fornecedor, não tem problema. Você quer ali ter um ou dois clientes fixos que vão te pagar um valor legal, ou você quer trabalhar como CLT numa empresa, não tem problema, é o seu posicionamento. É você entender isso. Lembrando que a Bic não está errada por vender uma caneta por R$2, nem a Montblanc está errada por vender uma caneta por 4.000. Eles souberam ocupar os espaços que eles desejam e que os clientes querem. Pronto, é você entender isso. Então, para finalizar a nossa conclusão, para concluir o nosso raciocínio, o seu Instagram, ele basicamente tem que resumir isso aqui, ó, de forma clara. Ou seja, o cliente tem que achar aqui em você que você é bom em alguma coisa. Olha, eu bato o olho nesse designer e eu vejo que ele é bom. Olha só, a qualidade dele é boa, ele tem um trabalho bonito, ou ele, olha só, ele conseguiu fazer resultados aqui para tais e tais clientes. De repente, é você mostrar, olha, com o meu trabalho eu reduzi o custo por aquisição desse cliente. Né? Um tipo de conteúdo para você fazer. Como eu diminuí o CAC do meu cliente. Como que você fez isso? Como que o design faz isso? Você consegue metrificar isso? Talvez com os anúncios, testando a mesma copy com 2 anúncios diferentes. Você consegue metrificar isso. A mesma landing page com a mesma copy, mas mudando cores do botão. Você consegue metrificar isso. Mudando a foto, mudando a disposição dos elementos, também consegue metrificar isso. Então, mostra que você é bom. Se você é o cara dos números, mostra. Se você é o cara da beleza, olha, meu trabalho ele encanta os olhos. E o cliente que eu atendo, o produto que ele vende,
tem que cantar aos olhos. E aí a qualidade estética é um baita diferencial. Entendendo agora quem é o seu cliente. No meu caso, ele é católico, ele é empresário, ele é de família, ele tem família, ele é casado, tem filhos. Então, para mim mostrar isso também é importante. Então, se você vai no meu perfil, você vê o meu filho, vê a minha esposa. Não muito, mas você vê ali, a pessoa bate o olho e vê que eu sou católico. Uma das fotos que fez o meu cliente ideal, lembra que eu falei que eu desenhei o cliente ideal? Eu tinha uma foto fixada, que era a minha mesa de trabalho e uma imagem de São José Maria, que está ali na mesa. O cliente bateu o olho e viu, poxa, você é católico, gostei, e me chamou. Então ele se identificou com isso, percebe? Então é você sempre ter em mente quem é o seu cliente e a transformação que você gera. Ou seja, o cliente bate o olho e fala, cara, esse cara aqui, ou essa menina, né, essa moça, mudou essa empresa, cara, assim, da água pro vinho. Mudou totalmente essa empresa. Como que ele fez isso? Olha, eu não consigo nem explicar, tá tão bonito, tá tão bem amarrado, eu consigo perceber que faz sentido, tá muito mais coerente para mim agora. E por fim, a posição que você quer ocupar na mente do seu cliente e também a posição que você se posiciona. Olha, cliente, eu não sou um fornecedor, eu não sou qualquer designer, eu sou um estrategista e eu vou junto com você olhar para o seu negócio. Vamos analisar os dados, vamos estudar o seu público. Enfim, é você se posicionar dessa maneira diante do cliente. Numa reunião, num WhatsApp, enfim, dessa maneira. E aí, onde que entra então o seu Instagram? Então tem aqui sua foto. A sua foto, basicamente, eu recomendo que seja uma foto sua. Por quê? O cliente, ele confia muito mais numa pessoa do que numa empresa, na maioria das vezes, nesse sentido. Por quê? Poxa, eu vou contratar o Estúdio Maralto. Tá, mas quem está por trás do Estúdio Maralto? É o Marcos. E eu confio no Marcos. Claro, tem exceções. Olha, eu compro Coca-Cola porque eu confio no dono, mas eu nem sei quem que é o dono da Coca-Cola, entendeu? Não tem como fazer isso. Mas, empresas menores, né? Poxa, se você está aqui assistindo esse vídeo é porque você está com problema de posicionamento. Então você não é um dos maiores, você não é a Pentagram, né? Você não é o maior estúdio de design, assim, né? Então você tem problemas de ruído, de comunicação. Assim também como eu tenho problemas e estou aperfeiçoando cada vez mais no posicionamento. Então, é muito mais fácil você que está no nível 2, 3 ou até no nível 1 se posicionar como uma pessoa e não como uma empresa. Claro, eu tenho a Maralto. Só que a Maralto, quem trabalha lá é o Marcos. Ou seja, eu tenho a marca pessoal, então isso é importante. Nesse posicionamento, pensa em marca pessoal, que é o que eu faço, eu tenho experiência nisso, então eu estou te ensinando isso. Marca pessoal. Por quê? É muito mais fácil o meu cliente confiar em mim, numa pessoa, eu passo mais credibilidade do que um CNPJ. Certo? Então, uma foto sua aqui é importante. Tem que ter uma foto sua aqui, tá? A sua bio, né? Então, é o Marcos. E o que você faz? Com clareza. Se você coloca, olha, designer de lançamento. Tá, mas você tem é uma categoria isso, não é a transformação. Então começa a pensar nisso. Eu estou comunicando a minha categoria ou a minha transformação? O que eu faço? Começa a pensar nisso. E aí, qual que é a ideia do Instagram? O Instagram, ele é como se fosse uma fachada, né? Então, a foto e a sua bio, a sua descrição aqui, é a fachada. Então, o cliente chega aqui, o que ele pensa? Olha, o que o Marcos vai me entregar? O que eu vou ter acesso aqui? Tá, é uma loja, né? Se fosse um restaurante, olha, é um restaurante de carne, é uma lanchonete, eu vou ter fast food, eu vou ter um lanche mais artesanal. O que eu vou ter aqui? Olha, aqui você vai ter um profissional que posiciona empresas através do branding, identidade, posicionamento. Então, eu entendi. É o seu cartão de visita. É o Marcos e ele faz isso, desse jeito. Agora, o feed é o quê? O que eu vou encontrar aqui? O que você pode me servir? Então, só para você entender, o feed, ele é o seu cardápio. Então, eu cheguei na sua fachada, antes disso tem a fachada, que é ali a sua bio, né? A sua foto, a sua descrição. Cheguei na fachada e gostei. Olha, bonita essa loja, esse restaurante é bonito. Gostei. Vamos pro feed. Ou seja, qual é o cardápio desse restaurante? O que você tem para me oferecer? E aí, um dos maiores erros que os designers cometem no posicionamento é fazer o quê? É fazer conteúdo para outro designer. Ele faz lá um portfólio maravilhoso, os mockups mais lindos do mundo, né? Ele mostra ali, sei lá, só projeto. O trabalho dele ali é só projeto, o perfil dele é só projeto, projeto. Assim, disparado, designer segue designer, designer segue portfólio. Então assim, se o seu perfil hoje ele é só um espelho do seu Behance ou do seu portfólio, tá errado. Pode ser que a sua estratégia é essa e que tá dando certo, tudo bem. Mas no meu caso, marca pessoal, nesse posicionamento que eu tô trabalhando com você aqui hoje, não dá certo. Você vai só atrair outros designers que querem seguir você como inspiração, como referência para um outro trabalho futuro.
E aí, outro erro também que é muito cometido, o designer, ele faz conteúdo sobre design. Então ele fala lá sobre paleta, ele fala sobre fonte, aí ele fala, sei lá, ele fala sobre dicas de design. Enfim, o erro tá aqui. Só que o empresário, o seu cliente, ele não quer saber disso. Ele quer saber o quê? Como eu falei antes, transformação. Ele quer saber qual a transformação que você gera. Ele quer saber isso, de bate-pronto. Ele quer cair no perfil e saber, olha, esse designer me causa a transformação que eu quero. Perfeito? Então o cliente ele quer saber disso. Claro, portfólio no seu perfil é importante? É importante. O cliente tem que ver que você é capaz de fazer um bom trabalho. Hoje, assim, a gente que é designer, a gente tem uma das profissões mais simples de comprovar se somos bons ou não. É você bater o olho. Olha, bate o olho, é bonito, tá dialogando com a proposta, perfeito, é isso. E a gente complica. E aí, lembra que eu falei de marca pessoal? Então, se vamos trabalhar a marca pessoal, que é o posicionamento que eu acredito e defendo, claro, eu acho que vai chegar num ponto que eu vou trabalhar uma marca mais empresarial, né? Eu não penso em fazer isso agora, mas daqui a alguns anos, sei lá, daqui 10 anos, eu posso desvincular a minha imagem da Maralto. Pode ser que aconteça, não sei, não tem bola de cristal ainda, mas não está no meu plano. Mas se tiver no meu plano, daqui a um bom tempo. Então, eu vou defender isso aqui por um bom tempo. Porque aqui eu crio reputação, eu crio história. Então, nessa marca pessoal, ou seja, pessoal, aqui vai ter então pessoalidade. Ou seja, o cliente vai conectar comigo pelos valores que eu tenho. Os valores, o que eu acredito, o que eu faço, qual que é o meu lazer ali, né? O que eu faço nas horas de lazer. Olha, eu gosto de viajar, eu gosto de passear com a minha família, né? Coisas pessoais também, então, sei lá, família, né? Própria família, um pouquinho pessoal. Eu estudando, eu com a minha família, eu passeando, eu viajando, né? Os meus hobbies, né? O que eu acredito, olha, eu sou católico. Lá na bio, quando você clica no meu bento ali, né? Que tem os links da minha bio, é o quê? Marido, pai, católico, marido, pai. É alguma coisa assim, não lembro agora. Católico, marido, empresário, alguma coisa assim. Então ele já vê que eu sou de família, né? Que eu tenho uma família, que eu tenho filho, que eu sou casado, que eu sou católico e sou empresário. Isso é o mais importante. Ele tem que saber isso. O meu cliente ideal, certo? E o cara ali talvez que é ateu, não é cristão, ele talvez nem vai se interessar muito bem. Talvez ele até quer, porque ele sabe que eu sou um bom profissional. Eu quero atrair o empresário católico, então eu quero comunicar com ele. Eu falo, então, que eu faço parte dos mesmos valores que ele. Então, os valores, né? Eu acredito na família, no catolicismo, enfim, eu vou defendendo as coisas que eu acredito, né? Estudando as coisas que eu posto, enfim. E pessoalidade, certo? Então, e claro, que também pode ter trabalho, né? O que eu faço, então, na verdade, né? Então, as minhas obras, né? O que eu já construí. Quais foram as empresas que eu já construí, que eu já posicionei. Então, para encerrar de uma vez por todas aqui o nosso curso, que ele foi aqui um curso express, né? Tentei te entregar muita coisa em um curto espaço de tempo. Eu quero que você saia daqui entendendo uma coisa que resume o que nós conversamos aqui hoje. O posicionamento, ele é fundamental para você se destacar da concorrência. Ou seja, se você tem trabalhos diferentes, se você percebe que, poxa, o que eu entrego é acima da média, o que eu entrego tem valor, mas eu não consigo comunicar isso para o meu cliente. Então você tem que ter clareza nesse posicionamento. Então faça os exercícios que eu te propus aqui hoje. Estude a sua persona, estude os seus diferenciais. Tente entender como você pode transmitir com clareza o que você faz. Vai deixando mais simples. Olha, eu sou designer de lançamento. Isso é uma categoria, isso não é um diferencial, não é uma transformação. Sempre pense na transformação que você causa, perfeito? Comece a entender isso. Qual a transformação eu causo no meu cliente? Eu gero na vida dele. Comece a pensar nisso. E, principalmente, para você se posicionar de uma forma que é mais valorizado, comece deixando de ser um fornecedor. Apenas o cara que resolve, o cara da arte. Torne-se um estrategista. Torne-se, então, um profissional estratégico, que o cliente pode confiar em você. Ele pode te pagar 2, 3, 5 mil reais, mas sabe que você vai resolver aquele problema. Ele tem que olhar para você e falar, cara, eu posso confiar no Marcos. Ele está me cobrando aqui esse valor, mas olha, é acima do que eu posso pagar, ou que eu estimava, ou do que eu orcei com outras pessoas, mas eu sei que o Marcos vai transformar a minha empresa. Então é essa confiança que você tem que passar para o seu cliente. Basicamente, eu diria que é isso. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula, desse curso, de fato, quase uma imersão. Espero que você coloque isso em prática,
faça os exercícios que eu te falei aqui hoje, comece a se questionar sobre o seu negócio, quem é você, o que você faz, quais são as transformações que você gera no seu cliente, perfeito? E se você quer ainda mais ajuda nesse sentido, você quer eu junto com você durante 1 hora, olhando para o seu negócio, olhando para o seu posicionamento, refinando a sua comunicação, é só você clicar aqui abaixo no link para você aplicar para uma consultoria gratuita, onde eu, junto com você, durante 1 hora, de graça, eu vou olhar para o seu negócio, para a sua situação atual e vou te dizer, olha, você está errando nisso e está acertando ou está errando só aqui, melhora isso, perfeito? E você concorre a uma consultoria gratuita comigo, aplicando aqui no link. É só você clicar no link, clicar lá, consultoria gratuita, e você colocar, eu quero aprender com você. Eu sou designer e quero aprender com você. Tem uma opção lá para você escolher. Então escolha essa, aplique no formulário e concorra a 1 hora comigo para eu te ajudar no seu negócio. E como eu disse lá no começo do vídeo, a única coisa que eu te peço como retribuição desse vídeo é você curtir, você comentar e se inscrever no nosso canal para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. No mais é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que eu tenha te ajudado aqui hoje na sua carreira e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!